Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Sou Kênia, médio integrante do Grupo Anjos de Luz. Esse é o grupo de estudos online do Grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. E antes de dar início ao nosso estudo, quero convidar vocês a fazerem comigo o mantra do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjos de Luz. O mantra nos conecta com o Criador. Caso queira, feche os olhos e repita comigo. Hoje me perdoo e neste momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito. Eu me amo a todos. Sou grato, estou livre. Todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. Agora vamos rezar juntos o decreto dos servidores da luz, pois cada um de nós é um servidor de Deus, luz maior a nos guiar. Fechem os olhos e me acompanhem. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz. Eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz. Eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Nosso tema de hoje é orar e vigiar. No Evangelho de Jesus, encontramos: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Ao nos orientar dessa forma, Jesus nos pede para mantermos-nos em comunhão com Deus, por meio das preces, pois a espiritualidade superior fala diretamente conosco por boas sugestões nos momentos em que oramos. Então, nas orações, a gente nunca está sozinho, desacompanhado, né? Os nossos protetores espirituais, os bons espíritos, estão ali naquele momento para nos clarear a mente, nos sugerir, né, caminhos e nos auxiliar. Jesus nos pede também que vigiemos nossas palavras, ações e pensamentos, para conosco e para com o próximo. Devemos vigiar aquilo que trazemos dentro de nós, mesmo que seja difícil de identificar, né? O que há dentro de nós deve ser observado sempre, né? O que nos afasta dos caminhos de Deus. Por exemplo, a prepotência, o orgulho, a vaidade, o preconceito, o julgamento, o materialismo, a crítica destrutiva, né? Não são coisas boas. Então, a gente deve fazer uma autocrítica e nos vigiar mediante esses comportamentos que a gente possa vir a adotar, né? É muito importante para o nosso equilíbrio estarmos em contato com o Criador e vigiar os nossos pensamentos. Isso porque ficamos mais ou menos vulneráveis às influências externas, oriundas tanto do plano físico quanto do plano espiritual. Por isso, é preciso se esforçar para censurar aquilo que pode prejudicar e dar preferência ao que é nobre e sublime. O verbo orar está relacionado à oração, considerada preciosa ferramenta, né, de resguardo. Também funciona como elevador do psiquismo, pois é capaz de elevá-lo tanto no nível individual quanto coletivo. E o verbo vigiar está relacionado ao ato de vigiar os nossos pensamentos. O vigiar e orar é um ensinamento tão relevante que o próprio Cristo deixou um modelo de prece, que é o Pai Nosso, né? No Pai Nosso, onde em um dos pontos ele diz: "E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal",
A tentação traduz-se por um impulso íntimo, um estímulo externo dirigido para algo que não corresponde aos ensinamentos deixados pelo Cristo. Esse impulso íntimo, muitas vezes, é originado dos instintos inferiores que encontram correspondentes no exterior, podendo se traduzir na transgressão de uma lei ou de um preceito religioso ou qualquer outra regra, né? E nesse sentido, o espírito André Luiz afirma, né? Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. O estímulo externo só encontra espaço se houver correspondência daquele que é estimulado. Ou seja, se há algo acontecendo de errado no exterior nosso, né, isso só vai nos atingir se encontrar dentro de nós um eco, né, dessa coisa que está acontecendo de errado. E aí nós caímos em tentação, como ao contrário do que é orientado aí, no Evangelho. Então, há de se prestar bastante atenção, de se ter bastante atenção, para que a gente não caia nessa tentação, para que a gente não se traia, né, nesses momentos. É natural a todo ser humano possuir anseios e necessidades. São essas aspirações que impulsionam o desenvolvimento pessoal, a superação de obstáculos, a obtenção do bem-estar. Entretanto, existem criaturas que nem sempre conseguem direcionar bem essa busca de satisfações, principalmente aqueles que possuem carências íntimas, né? Algumas complicações que podem até ocorrer, uma vez que procuram concretizar no mundo exterior muitos dos anseios conflituosos que alimentam em sua mente e em seu coração, né? Essas pessoas, geralmente, elas agem de maneira a replicarem, né, o que elas sentem, o que elas pensam, replicarem isso externamente e tentar influenciar as pessoas em volta, né? E quando elas conseguem isso, aí elas ficam bem, elas ficam felizes, apesar de esse comportamento negativo trazer, às vezes, discussões, infelicidades, né? Externamente, no íntimo, essa pessoa fica se sentindo satisfeita com o que ela fez, né? Então, isso é um reflexo ruim de um pensamento negativo, de uma atitude negativa. E é nesse contexto que o mecanismo da tentação pode acontecer, ou seja, essa é a tentação acontecendo, né? É quando algo no exterior acena com a possibilidade de uma gratificação interior, porém de forma inadequada. Ou seja, a pessoa ficou feliz de provocar aquela situação, né? E internamente ela está bem, só que ela provocou algo que não ficou bom para ninguém, né? Não foi uma situação confortável a ninguém. Em vista disso, o Espírito Emmanuel pontua que cada um de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo, angariando as influências felizes ou infelizes que nos mantêm na situação que buscamos. Daí a importância do ensinamento de Jesus para orar e vigiar. Através da prece, captamos com maior facilidade a salutar influência dos espíritos que nos amam e sempre procuram nos intuir as melhores decisões e atitudes. Então, a importância da prece, né? A gente deve refletir bem assim, que essa máxima de orar e vigiar, né? Orar e vigiar tem um sentido muito maior do que a gente pensa, né? Quando você, na verdade, está fazendo contato através da sua prece, da sua oração, com os espíritos que nos são afins e que só querem o nosso bem, que vêm em nosso auxílio, né?
sobre a sintonia. Todas as coisas que existem no universo vivem em regime de afinidade. Desde o átomo até os arcanjos, tudo é atração e sintonia. Nada que te alcança a existência é ocasional ou fruto de uma reação sem nexo. Tudo tem uma razão, um sentido e um propósito. O seu livre-arbítrio indica com precisão a posição que você ocupa no cosmos, uma vez que cada indivíduo deve a si mesmo a conjuntura favorável ou diversa em que se situa no momento atual. Tudo depende do nosso pensamento. Se você pensa positivamente, a sua realidade vai ficar de uma forma positiva, vai te dar acontecimentos positivos, né? Ações positivas que você vai conseguir tomar. Se, ao contrário, há um negativismo, né, uma negatividade fluente, essa negatividade vai encontrar sintonia nas coisas ruins. E aí você vai receber o reflexo dessas coisas ruins. Então, a sintonia é muito importante e o cerne da sintonia está no nosso pensamento, né? Você sintoniza conforme os seus pensamentos, com o bem, com o que é bom ou com o que não é bom, né? O espírito se origina da inconsciência, simples e ignorante. Pela lei da evolução, caminha para a consciência escolhendo a estrada a ser percorrida. Dessa forma, cada um encontrará o que busca, terá a posse daquilo que dá, aquilo que você emite em termos de frequência. Conviverá com quem se sintoniza, aprenderá, mas somente incorporará na memória aquilo que vivenciar, avançando ou parando de acordo com a sua casa mental. Muito importante nessa explicação sobre o nosso caminho evolutivo. Ele depende diretamente da sintonia em que nós nos colocamos, né? O nosso progresso espiritual está vinculado a isso, com a sintonia que a gente coloca, né, para nós, conforme os nossos pensamentos e a fluência dessa nossa energia positiva ou negativa, né? Ao vigiar os nossos pensamentos, estamos evitando desgastes pessoais e mágoas desnecessárias. Ao vigiar as nossas ações, estamos nos resguardando de ações que contrariam os preceitos do Evangelho e protegendo-nos de nós mesmos. Como assim? Por exemplo, se estamos pretendendo fazer algo que envolva outras pessoas, convém avaliarmos se essa ação será benéfica para nós e para os outros envolvidos. E não olhar somente para o próprio umbigo, como se diz, né? Se está bom para mim, então isso é o que importa. Não, isso não é uma situação ideal, né? A gente sempre deve olhar todos os pontos, né, em questão, para que seja benéfico a ação para a gente e para o outro também, né? Ao vigiar nossas palavras, cuidamos para não apedrejar ninguém. Evitamos pré-julgamentos, ofensas, humilhação do outro, coisas que não agregam valor para o nosso crescimento. Ao contrário, nos faz andar para trás. Lembremos que, às vezes, o silêncio é a melhor opção. É necessário estar sempre alerta e quando alguns acontecimentos, pensamentos ou sentimentos ruins nos ocorrerem, por falta de vigiarmos, deveremos recorrer imediatamente ao orai, pois a oração é o único antídoto ao mal. É o que nos fortalece e nos retira da zona de perigo. Então, quando nós não conseguimos vigiar, percebendo isso, nós precisamos orar, né, para buscar
a sintonia com o bem. Emmanuel nos aconselha: mantermos-nos despertos e em sintonia elevada permite-nos estar atentos e bem inspirados a toda oportunidade de fazer o bem ao nosso semelhante, né? Por decorrência, a nós próprios. Concluindo, orai para trazer clareza à mente, paz ao coração, alegria e serenidade para a alma. Vigiai para manter bons pensamentos e estar em sintonia com o que é bom, nobre e sublime, nos fazendo crescer enquanto espíritos. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né, para todos nós. Agradeço a Deus, ao Cristo, à equipe médica do Grande Coração de Astéria, representada pelo Dr. Helmut, mentor do Grupo Anjos de Luz, e a todos vocês do Grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre. Luz, paz e bem.